Bom, pessoal, como já disse, meu nome é Cássio, eu trabalho na PIC, e hoje eu queria falar um pouquinho de como usar o WordPress como JSON API. Esses aí são meus dados, o Twitter e o GitHub. E eu queria começar com um pouquinho de história. Como é que isso aconteceu? Quem lembra do ano passado, no Intercom do ano passado, o Leandro Vieira comentou de como o WordPress tem assumido uma postura de plataforma. Então faltava alguma coisa para ser uma plataforma. Como que eu conseguiria usar o WordPress externo? Eu precisaria de uma API e que ela fosse exposta. Então, no Google Summer of Code 2013, o Ryan McKeown, ele iniciou o processo, que hoje é um plugin, de você conseguir consumir o WordPress como uma API. E aí, quando ele lançou esse plugin para a comunidade, no WordCamp de São Francisco, o Matt comentou e ficou muito entusiasmado com isso. E ele comentava que o plugin ganhou muitos comentários e teve uma repercussão muito grande. Então havia uma necessidade que isso fosse inserido no core. E é o que vai acontecer no WordPress 4.0. A partir do WordPress 4.0, isso deixa de ser um plugin, que é a realidade hoje, e ele começa a ser nativo do próprio WordPress. E eu fico imaginando uma cena. Você como desenvolvedor, como qualquer um que ter um código, ter um projeto tão grande, nativo no WordPress. Qual seria a felicidade que você ficar? Se fosse comigo, eu ficaria mais ou menos assim. Ficar muito feliz. Porque é uma grande contribuição para a comunidade. Então, como que eu faço para usar? Não é mágica. Eu tenho duas formas. Eu posso usar como plugin, hoje, ou eu posso esperar um pouquinho e usar nativo. Mas eu sugiro usar como plugin para vocês irem testando. Instalado o plugin, a gente já começa a ter algumas rotas. Quando você instalar o plugin, você tem que habilitar a sua escrita de URL e ele vai criar o WP-JSON. O WP-JSON é a rota principal para você estar acessando o serviço. Então, por exemplo, eu quero acessar todos os posts. Eu vou bater no WP-JSON/post e ele vai me retornar um JSON com todos os posts. Eu quero acessar um post único. Eu tenho um ID, comentários e os métodos do post. Isso também vale para attachments, isso também vale para usuários, isso também inclui filtros por termos, por taxonomias, que são rotas diferentes, que vocês podem estar olhando até na documentação do plugin, que tem completo, são muitas rotas. Uma outra situação que eu acho muito legal, você consegue montar um WP Query que a gente já usa no WordPress, através de REST API também. Eu posso passar que eu quero filtrar o post status que esteja publicado, e que eu quero filtrar algum tipo de conteúdo, ou no título, ou no post, por intercom. E ele vai montar para mim aquele array, e vai passar do WQuery e vai me retornar um JSON com isso também. Eu posso adicionar endpoints específicos. Sei lá, tem uma regra que ele ainda não tem. Tem algum tipo de CPT, Você trabalha com MVC, por exemplo, você cria um modelo, e esse modelo é específico. E eu quero adicionar esse modelo às regras de endpoints. Eu quero ter esse modelo para ser requisitado. Então você também consegue adicionar, usando os próprios filtros que o plugin tem. E ele tem muitos filtros, para todos os casos. Assim, para retorno, para início, para você mudar uma rota quando ela estiver no processo. E esse é o esquema, é o JSON que é retornado para post. Então a gente tem todos os dados. E uma coisa que é legal é o jeito que ele conecta as coisas. Por exemplo, no autor, ele me retorna um objeto também. E esse objeto tem os dados do autor, e eu consigo, através do autor, já ter links de quais são os posts dele. E eu vou fazendo esse link. Eu consigo conectar isso tudo. Da mesma forma, também eu tenho esses metas. Nos metas, ele descreve para mim quais são os tipos de listagens que eu tenho, de collections que eu tenho para aquele tipo de post. Se eu quero acessar algum termo específico, se eu quero acessar uma URL, ou se eu quero fazer uma busca. E também a gente tem os termos. E ele entrega todos os termos também em objeto. E tem as regras de URL para eu conseguir chegar lá também. Autenticação. Existem dois meios de autenticação. OAuth, que é o OAuth 1, que é o modelo mais indicado. E aí eu até sugiro que, quando vocês forem usar esse recurso, vocês vão no Htaccess de vocês e adicionem essa rule para funcionar, o HTTP Authorization. E você tem o Basic Authentication. Se você estiver em dev, sei lá, desenvolvendo, beleza, você pode usar a Basic Authentication, de boa. Só que tem que ficar sabendo que o Basic Authentication você passa a senha e o usuário, assim, lá no header da requisição HTTP. Então, o sugerido é você gerar os tokens, e aí, através da API dele, você consegue criar o Consumer Key, você consegue criar o Secret Key, e aí você consegue pegar os tokens para aquele usuário. E uma coisa que eu também achei bacana, porque ele aproveita das rules do próprio WordPress para dizer que o usuário pode fazer ou não.
ele tem um WP Scope que você passa. Esse usuário pode editar esse post, ou esse usuário pode só listar, ou pode fazer alguma coisa de outra forma. Então, no momento que você faz a autenticação e autorização, ele vai pegar a partir daquele usuário que está logado, e a partir das roles e capabilities que estão ativadas para ele vai dizer qual é o nível daquele usuário para a sua aplicação. Tá. A gente tem alguns clients. A gente tem um cliente em CLI, em Command Line, que você pode testar toda a API do WordPress. A gente também tem um cliente em PHP, que você também pode fazer direto a integração de PHP de um lado para o outro. E tem um cliente em JS. E aí é bom frisar o seguinte, o RimeMQ ele tem um grupo no GitHub, que é o grupo de API, que lá estão todos esses repositórios e todos esses clientes. Então, hoje, por exemplo, hoje o plugin vai ser incorporado ao core. Talvez ele vai dar meio que um abandonado da API na parte do GitHub, até porque o WordPress não usa o GitHub. Talvez uma feature futura para eles. E aí, quando isso for incorporado ao core, eles vão ficar mantendo isso direto no core do WordPress. Então, se você quiser ver, por exemplo, como é que está funcionando a estrutura de código hoje, você já consegue olhar direto no repositório deles e consegue ter acesso a todos esses clientes. E aí uma proposta foi uma library que está no meu GitHub, que é a Murphy, que é uma library que você, em JavaScript, para quem é front, e aí você consegue consumir os recursos da API utilizando ela. E aí, por exemplo, só para explicar, eu tenho o Rust, que é qual vai ser a URL que eu vou acessar. Depois eu tenho a Consume Key, que você gera, quando você instala o plugin, tem um plugin separado só para autenticação OAuth, que está também no repositório do API. Eu tenho o Consume Secret, que é a chave secreta que eu vou usar para autenticação e gerar todas as minhas signaturas. Eu tenho também o meu token e o token secret. E aí, por exemplo, eu quero acessar todos os posts do WordPress. Aí eu vou no ponto collections, eu crio um objeto a partir de posts, e aí eu defino no type qual que é o CPT dele, e aqui no then ele vai me retornar uma promise que eu posso ouvir, e no response ele retorna um objeto parecido com esse aqui. No list eu tenho todos os posts que foram listados com aquele resultado, e ele já cria um modelo a partir daqui, um modelo mais específico que você consegue filtrar mais, o total de resultados, o total de página, qual é o link da próxima página e qual que é o link da página anterior. Esses caras são bacanas. Por exemplo, se você não quer usar esse cliente e você quer trabalhar com uma integração entre dois sites WordPress, o que pode acontecer? Eu tenho um site WordPress legado e tenho um site WordPress novo, por exemplo. E eu quero continuar consumindo esse WordPress e criar cadastro nesse WordPress, que para mim é um cabeça, e os outros WordPress filhos, sem trabalhar com uma instalação, uma multi-instalação, por exemplo. Então, o que eu conseguiria fazer? Quando você acessar aquela REST e para pegar os resultados, ele vai te retornar alguns headers lá no cabeçalho, um response headers. E ele vai te retornar no cabeçalho o próximo link, o link anterior, o total e a quantidade total de páginas. E aí, por exemplo, ele não retorna nessa estrutura que você tem uma lista que vai ter todos os arrays lá. Ele vai retornar direto uma lista nativa para você trabalhar. A importância que eu vejo disso em relação à comunidade sei lá, quem aqui já fez algum projeto de WordPress sem utilizar tema? Tem algumas pessoas. Quem que já utilizou um projeto de WordPress usando tipo algum framework MVC, JavaScript, Backbone, Ember? Alguém já fez alguma aplicação WordPress? Então, imagina o cenário. Hoje é um pouco complicado você tentar usar, porque se você usa isso direto no seu tema, a partir do momento que o cara acessar aquela URL, você vai carregar todas as dependências do WordPress. E aquilo não está centralizado. Se eu quiser usar essa mesma API para um aplicativo nativo, no Android, por exemplo, ou um aplicativo nativo no iPhone, eu não consigo fazer isso, porque isso está centralizado só para aquela aplicação, ou só para aquele tema. Então, a partir do momento que eu tenho uma API como essa, eu consigo distribuir isso de uma forma homogênea. E é muito simples. E tem mais uma GIF. E é o seguinte, uma outra coisa que eu queria pontuar. Existem diversos projetos que a gente vê ao longo, provavelmente também que a gente vê na PIC, e que a gente via muito necessidade de ter alguma coisa desse tipo. E ainda a gente não tinha nada. E aí foi uma coisa que foi uma demanda que foi crescendo aos poucos. Assim. A gente precisava ter alguma forma de consumir essa API, eu precisava ter uma forma de expor essa API, e eu não conseguia utilizar isso
porque existiam plugins que eram terceiros e eu não tinha isso de uma forma nativa. Então, ao longo dessas aplicações, teve várias situações que a gente teve que criar isso. A gente tinha que ir lá, beleza, eu tenho que desenvolver de alguma forma, eu tenho que criar aquela API, eu tenho que expor para aquilo para outra aplicação, porque eu ainda não tenho isso nativo. E eu queria ter isso para desenvolver. Então, eu acho muito bacana a iniciativa e também o zelo que o pessoal do WordPress teve, a comunidade, o Team Core do WordPress teve, para adicionar isso direto ao core deles e ver como que é importante a gente ter isso para nossos projetos. Para a gente ter a afirmação de cada vez mais do WordPress como uma plataforma e como uma plataforma bem construída, uma plataforma grande, para eu conseguir construir qualquer tipo de aplicação e integrar com qualquer tipo de coisa. E aí, alguém tem alguma pergunta?